125, do verso 1 ao 2. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. A maioria disse amém, então tá bom, vamos começar. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Os irmãos podem sentar. Vou falar um breve comentário antes de iniciar a palavra. Quando eu fui convidada pela tia Rosângela em casa, para trazer a palavra, o Espírito Santo bradou no meu coração assim, fala da minha bondade, fala da minha bondade. Só que eu ainda não tinha entendido. Como assim? Vou falar da bondade de Deus. E aí, numa conversa que eu tive com o meu namorado, a gente começou a conversar sobre isso, como Deus é bom na nossa vida. Quantas coisas boas Ele fez por nós. E aí, o Espírito Santo falou comigo, é isso, confiança no Senhor. E aí, eu fui pesquisar o significado de confiança. Confiança significa credibilidade ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. Crédito, segurança, crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Então, eu parei para pensar. Para confiar em alguém, nós devemos ter intimidade com essa pessoa, um relacionamento. Porque se uma pessoa desconhecida, um exemplo, nos der um copo de água, você vai aceitar? Se você não conhece a pessoa, nos tempos de hoje a gente não vai aceitar, A gente pode ser dopado ou algo do tipo. Mas uma pessoa conhecida te oferecer um copo de água, você vai aceitar, porque você tem relacionamento e intimidade com aquela pessoa. Por exemplo, se minha amiga Renata me dá um copo de água, eu bebo na hora. Mas se uma pessoa da rua oferecer, eu vou beber. É assim que Deus quer nós com Ele. Que nós tenhamos intimidade com Ele, para confiar nele. Não podemos confiar em alguém que não conhecemos. Assim como Maria. Maria estava ali, era mais jovem. Ela estava no melhor momento da vida dela, digamos assim, Ela era virgem, ela ia casar, ela estava noiva ali, feliz, para casar. E do nada, ela recebe a visita de um anjo. E esse anjo fala para ela que ela iria ter um filho. Imagina como ficou a cabeça daquela jovem. Naquele tempo, que se uma jovem tivesse um filho antes do casamento, ela poderia ser apedrejada, morta, ou até não poderia casar mais. Mas ali Maria teve confiança no Senhor, porque ela sabia que se Deus tinha dado a ela, Ele garantiria a vitória dela. Mas Maria passou por provações. Quando José descobriu que ela estava grávida, ele queria abandonar ela em segredo. Mas mesmo assim, Maria confiou no Senhor. Ela não, em nenhum momento, ela fraquejou. Ela confiou que o Senhor daria a ela a vitória. E é assim que nós temos que fazer. Muitas vezes Deus faz nós gerar o nosso milagre. Mas às vezes temos medo. A gente não pode ver a primeira dificuldade na frente e falando, Senhor, não consigo mais, não vou mais na igreja, eu desisto. Mas não é assim que Deus quer na nossa vida. Ele quer que a gente tenha confiança nele. A confiança de fechar os olhos e falar, não, eu sei que Deus está comigo. Assim como Maria fez. Muitas vezes nós temos que passar pelo deserto para poder aprender. Porque o deserto é isso, é aprendizado. Jesus passou pelo deserto. Jesus foi provado e ele venceu. E é para isso que serve o deserto na nossa vida. Devemos fazer assim como Jó. Jó tinha uma fé, assim, admirável. Ele perdeu tudo o que tinha, mas mesmo assim, ele adorou e bendizeu o nome do Senhor. Muitas vezes nós não perdemos nada, mas aí a gente vai lá e fala assim, não, Senhor, essa luta está muito grande. Eu não consigo, eu disse, não consigo. E quem é você para dizer que não consegue alguma coisa, se na palavra de Deus fala que Ele nos capacita para algo? Quem somos nós para dizer que não conseguimos? Quem somos nós? Eu tenho misericórdia de Deus, assim, pelo amor de Deus, eu nunca vou falar que eu não consigo. Porque o Senhor está do meu lado, assim como está do lado de cada um, assim. Que não venhamos fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás e ficou pensando nas coisas que tinha, mas que venhamos olhar para frente e ver o algo que é Cristo na nossa vida, que venhamos ter a confiança em Deus e na palavra, porque muitas vezes o crente de hoje em dia não quer passar por deserto, ele não quer passar por provação, ele quer orar e falar assim, Senhor, faz isso por mim, e no dia seguinte Deus fazer, como se fosse um gênio da lâmpada.
lâmpada. A gente acha que Deus é isso, o gênio da lâmpada. Ai, não, vou pedir aqui e Deus vai me dar. Ou às vezes Deus nos promete algo e a gente quer dar aquela ajudinha para Deus, né? Não, Deus me prometeu uma casa, aquela casa tão barata, eu vou pedir um empréstimo maior que eu puder no banco, mas que Deus vai me garantir. Não esperamos o tempo de Deus mais na nossa vida. Nós queremos fazer as coisas no nosso tempo. Precisamos parar com isso. Igreja, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Precisamos confiar nele. Precisamos que ele olhe somente nele. Assim como a jovem criança que recebeu vários não, mas mesmo assim ela se manteve perseverante em oração em Deus. Assim nós também precisamos fazer. Não devemos parar na primeira luta. Não devemos parar no primeiro, sei lá, na primeira coisa que aparecer na nossa frente. Precisamos entender que o Deus que abriu o mar lá atrás é o Deus que está aqui hoje. É o Deus que opera no nosso meio. Não devemos fazer também como o povo que estava no deserto e viu as maravilhas que Deus tinha feito e mesmo assim duvidou, mesmo assim quis fazer voltar para outro Deus. Não devemos fazer isso na nossa vida. Devemos ter foco e olhar somente para o nosso Deus. É isso que Ele quer de nós essa noite. Nós devemos também fazer como Abraão. Abraão, Deus falou para ele levar o filho dele e oferecer em sacrifício. Como deve ser difícil, né? Eu não sou mãe, eu sou casada, mas as mães aqui dessa noite devem imaginar. Imagina Deus chegar em você e falar assim, para oferecer o seu filho, matar ele como sacrifício. Como deve ser difícil. Mas Abraão confiou no Senhor. Ele sabia que Deus deu a ele, mas se Deus quiser tirar, ele é Deus para isso. Ele teve confiança e perseverança. Ele foi lá e fez. E Deus deu a vitória. Porque Deus é assim na nossa vida. Como nós confiamos nele, temos um relacionamento com ele, ele nos garante. Se ele prometeu, ele garante. Assim que ele prometeu lá atrás que Jesus viria, Jesus veio. E aqui também como ele prometeu que o Espírito Santo viria, o Espírito Santo veio. Assim como prometeu que o povo ungido seria liberto, que foi liberto, assim é na nossa vida. Se ele prometeu algo na nossa vida, não importa o tempo, não importa a hora, ele vai cumprir, ele vai fazer. Nós devemos sentar aqui e parar de verdade, de achar que não vai acontecer. Porque às vezes a gente olha para as circunstâncias e realmente parece que nada vai acontecer. Parece que nós vamos ficar ali para sempre, que nada vai mudar na nossa vida. Mas o nosso Deus é assim, é no tempo dele. A palavra fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é assim na nossa vida. A vontade dele é ser boa, perfeita e agradável no Senhor. Nós temos que ter confiança e acreditar no que ele tem feito por nós. Aqui também fala, ai meu Deus, perdi, calma aí. Aqui também fala, como os bons de certo Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. É assim Deus faz. Ele está ao nosso redor, nos protegendo de todo o mal. Confia nele, como foi falado aqui nessa noite, sobre confiança, sobre perseverança, sobre vitória. Calma aí. Então, ele fala aqui nessa noite, como perseverança, vitórias. Confia nele, porque ele está ao nosso redor, nos livrando de todo o mal que possa nos cercar. O inimigo pode até tentar, mas se Deus não quiser, ele não toca. Na vida de Jó foi. O inimigo tocou em tudo, mas na vida dele Deus falou, você não vai tocar. E ele não tocou, porque até Satanás está abaixo de Deus, está abaixo das ordens de Deus. E não devemos temer a ele, devemos temer somente a Deus. E foi ele que nos criou, foi ele que criou o mundo, foi ele que criou Satanás, enfim, foi ele que criou. Então é ele que devemos temer, confiar e acreditar para sempre, porque ele nunca vai falar uma coisa e não cumprir. Tudo que Deus falou, ele cumpriu ou cumprirá, porque ele não é homem de mentir, ele é homem de cumprir o que falou na nossa vida. E é isso que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Ele falou para falar para a igreja dele sobre confiança, perseverança e acreditar que a vontade dele nos seguirá e para se alegrar, mesmo nos momentos difíceis, pois a vitória vai chegar. Agradeço a